Tottenham tem interesse aí na contratação de Sandro Tonali, jogador de 26 anos que pertence ao Newcastle. O contrato até meio de 2028. Jogador que foi comprado aí junto ao Milan por 70 milhões de euros, tem valor fixado aí na casa dos 80 milhões. Jogador que é pedido de Roberto De Zerbi, treinador da equipe. Tottenham sabe que não terá vida fácil, pois o jogador também é de interesse de City e Arsenal. Temporada de 35 jogos, nenhum gol e 2 assistências. Amigos, eu acompanho o Tonali desde a época do Milan. Um baita de um volante. Muito bom. Jogava bem no Milan, no Newcastle, boas temporadas. Ele do lado ali do Bruno Guimarães. Sensacional. E assim, se for pro Tottenham será bem servido. Se vai para um City bem servido. Se vai para um Arsenal bem servido. Se fica no Newcastle, a mesma coisa. Gosto muito dele. Aquele volante que ajuda bem na marcação, sabe sair jogando, sabe dar passe e sabe chegar finalizando dentro da área. Então, assim, jogador para mim completo. Muito bom. Tottenham quase foi rebaixado, né? Então teria que ver se de repente vale a pena para ele para um time que não vai brigar por títulos, né? Eu não acredito que o Tottenham nessa temporada consiga montar um elenco para tanto. Futebol sempre nos surpreende, né? Mas não acredito nisso. Mas de repente tem que ver como é que é o projeto, né? Monta um projeto, não para ser campeão nessa próxima temporada, mas para começar a se reerguer, ele sendo uma das peças fundamentais, pode atrair o jogador, né? Esse foi um dos motivos que o tiraram do Milan, recém-campeão, para vir para um clube como o Newcastle. Então, vamos aguardar aí para ver como é que vai ficar essa situação. Para vocês, fica no Newcastle, vai para um grande como Arsenal e City, ou aceita um projeto novo de reconstrução no Tottenham? Deixa aí a sua opinião. Internacional de Milão tem Camavinga como prioridade para o seu setor de meio de campo na próxima temporada. Jogador de 23 anos, com a temporada de 29 jogos, um gol e nenhuma assistência, tem um valor fixado aí pelo Real Madrid de no mínimo 50 milhões de euros. Internacional como valor inicial deve propor entre 40 e 45 milhões de euros. Então, provavelmente, para essa negociação seguir, uma das equipes terá que ceder. Gosto muito do Camavinga, muito bom jogador, polivalente, mas caiu numa temporada, duas temporadas, né, que eu conto com a anterior também, em que tudo deu errado pro Real Madrid, né? E sempre cai naquela que eu venho dizendo há muitos vídeos aí. Quando a equipe tá tudo errado, atrapalha todo mundo. Ele que teve que jogar várias vezes aí como lateral esquerdo e não é a dele. Desempenhava bem o papel, mas não é o papel dele. Não acabava atrapalhando, né? E a gente vê que isso aconteceu muito no Real Madrid. A gente via aí o Tchouaméni, também é meia, jogando de zagueiro. Via o Valverde, tendo que ir para lateral. Então, assim, acaba que prejudicava uma das maiores qualidades do jogador, né? Então, temporada aí que foi muito abaixo dele. E agora ele, de repente, numa nova equipe, um novo cenário aí, pode voltar a ter mais protagonismo. Real Madrid vê com bons olhos uma venda, Real Madrid quer dar uma reestruturada no time ali. E jogador novo ainda. Acho que de repente uma Internacional de Milão seria um bom lugar para ele. Como eu disse ali, o Real Madrid pede no mínimo 50 e a Inter quer oferecer entre 40 e 45. Um dos dois vão ter que ceder, né? Ou o Real Madrid pede um pouco a menos, ou a Inter de Milão paga um pouco a mais. O Real Madrid de repente pede um pouco a menos com aquela bonificação que eles fazem, né? Por metas, alguma coisa assim, e um valor fixado em uma futura venda, né? Então bora ver como é que vai se desenrolar aí. Para mim, se ficar no Real Madrid, bom para o Real Madrid. Se for para Inter de Milão, também muito bom aí para Internacional de Milão. E vocês? O que vocês acham aí? E para você que chegou até agora no vídeo, gostaria de agradecer, muito obrigado. E gostaria de também pedir o seu apoio. Bora aí curtir, comentar, compartilhar, deixe seu like e se inscreva no canal. Bora dar esse apoio aí. O canal que vem crescendo pouco a pouco aí e que todo dia eu procuro estar melhorando e deixando o mais possível agrado de todos vocês, beleza? Então, vamos continuar com os vídeos aí. Galatasaray da Turquia está de olho em Raul Asensio, jogador de 23 anos que pertence ao Real Madrid. Real Madrid que, aliás, o trata como negociável depois de algumas temporadas não conseguindo chegar ao seu alto nível.
Ele que nessa temporada tem 23 partidas e 2 jogos e pode acabar indo para o clube turco. Real Madrid, que por sinal acaba de renovar com o Rudiger por mais uma temporada. Não gosto do Raul Asensio, acho um jogador muito afobado, zagueiro que provoca demais, mas no fim não rende. E no futebol, quando você provoca, você tem que fazer por onde? Eu acho ele muito afobado, faz muita falta, toma muito drible fácil, chega muitas vezes atrasado na bola. Então, assim, de repente pode ser porque é um cara novo, mas não, acho que pra mim até agora não mostrou nada. De repente aí indo pra uma liga mais tranquila, como a Liga Turca ali, pode fazer bem para ele. Como eu falei ali, o Real Madrid que acabou de renovar com o Rudiger e também já acertou a contratação de Konaté. E ainda no seu elenco tem o House e o Éder Militão, que nessa temporada aí sofreu com lesões. Nessa e na anterior, acho que todo mundo sabe do potencial dele. Então eu, para mim, se o Real Madrid vender, estaria fazendo um bom negócio. Hoffenheim da Alemanha recusa a oferta do São Paulo por empréstimo do jogador Arthur Chaves. São Paulo que ofereceu uma proposta de 1 ano por empréstimo, pagando seus salários e com obrigação de compra devido a algumas metas, mas a equipe alemã só aceita negociar com compensação mediante a compensação financeira. Compensação financeira é essa que deve ser paga já de início. Jogador com 25 anos, temporada de 11 jogos e 2 gols. Temporada essa também de empréstimo junto ao Augsburg, também da Alemanha. Aí até vira uma piada, né? O São Paulo começou o ano bem, vários zagueiros, tem todo aquele rolo na demissão do Hernan Crespo, aí Ferrarese emprestado, Dória rescisão, Arboleda fez o que fez, aí hoje busca zagueiro, entendeu? Não tem dinheiro para contratar o zagueiro, Botafogo, quero o Ferrarese de volta, o zagueiro é dele, simples, aí fica aí. Teve aquele jogador português lá que parece ter aceitado e no fim recuou, agora fez proposta por esse jogador. Eu, sinceramente, não conheço. Eu acho que jogador, quando roda muito por um clube ou por outro, é porque não é jogador muito bem avaliado. E agora vamos ver, né? São Paulo, segundo informações, busca aí pagar essa compensação financeira, já que precisa do jogador. Precisa de um jogador para a posição, né? Posição essa que é tratada como prioridade pelo São Paulo e por Dorival Júnior. E agora nos resta ver aí como é que vai ficar essa situação. Como eu disse, não conheço, mas espero que dê certo aí, porque o Clube de São Paulo realmente precisa de jogadores para essa posição. Tur vai deixar o Grêmio após o final de seu empréstimo. Ele, que pertence à Juventus de Turim da Itália, não terá seu contrato renovado por mais um ano. O Grêmio até tentou negociar esse empréstimo, mas a equipe de Turim não aceitou. A equipe que pede compensação financeira, algo que o Grêmio não pretende fazer. Arthur, de 29 anos, retorna então à equipe italiana após uma segunda passagem pelo Clube Gaúcho com 36 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele teve também passagens aí por Barcelona. Tem seu nome ventilado em uma possível negociação com o Como da Itália. Como que pretende aí aceitar as exigências da Juventus. Então, de repente, pode ser que dê negócio. Arthur foi um jogador que promissor, que veio com bastante destaque naquele Grêmio lá do Renato Gaúcho, que conquistou a Copa do Brasil e depois Libertadores. Ele que apareceu bem com Everton Cebolinha, com Luan e alguns outros jogadores de destaque aí. Obviamente, o futebol do exterior ficou de olho e viria buscá-lo. Ele acabou indo então para o Barcelona. Barcelona, onde ele acabou se perdendo, né? Jogador novo, futebol europeu, muita grana, muita fama, estava se perdendo, foi muito aquém do que era esperado. Aí foi trocado pelo Pjanic na Juventus. Na Juventus também nunca conseguiu demonstrar o grande futebol que tinha. E após alguns empréstimos, voltou ao Grêmio. Temporada aí, como eu passei, 36 jogos, 1 gol, 2 assistências. Temporada não, desde que retornou, né? Em um ano, metade do ano passado, metade desse ano. E vinha jogando bem, vinha sendo um dos principais jogadores da equipe, até sendo capitão. Para mim vai fazer falta ao Grêmio. O futebol brasileiro aí que está nessa pendência financeira, né, dificuldade financeira, e muitos clubes de fora pedem a compensação financeira. E a questão de São Paulo com o zagueiro já foi pedida, agora também.
e o Grêmio não está disposto a, a ceder nessa questão. Acho complicado porque às vezes você deixa de pagar um pouco a mais num bom jogador e acaba gastando demais em outro. Vou dar um exemplo, como às vezes o dinheiro do futebol brasileiro não é bem usado. Voltando ao exemplo do São Paulo, que quase conseguiu a contratação do Marcos Leonardo. A equipe lá pedia 10 milhões para liberá-lo. São Paulo não fez esse pagamento, alegando que não tinha. 10 milhões esse foi desviado pelo ex-presidente Júlio Casares. Então é complicado. O futebol brasileiro, enquanto não mudar essa postura e essas roubalheiras de dirigente, a gente vai ficar sempre refém das pedidas e exigências do futebol europeu. Para mim é uma pena, é um jogador que eu gosto bastante. Quanto mais jogadores de nível tiver no futebol brasileiro, é melhor. Então, bora aí ver como é que vai se desenrolar isso. De repente, alguma coisa muda, mas a princípio, seu destino é a Itália e por consequência aí o como. Amigos, o videozinho de hoje era isso. Informações aí sobre o futebol europeu e nacional. Um grande abraço a todos. Tamo junto.